acho que é importante a gente sempre lembrar que nenhum governo adora a imprensa, né? Você sempre tem essa animosidade, é uma coisa normal. Se o jornalista estiver fazendo bem o seu trabalho, que é questionar, investigar, muitas vezes o resultado desse trabalho não vai agradar o governante de turno. Então, isso não é uma novidade. O que é sim uma novidade é que o grau de agressividade do governo atual em relação aos jornalistas é muito maior do que em qualquer outro governo. O grau de agressividade e também a personalização dos ataques. Não são simplesmente críticas em relação ao conteúdo do que é veiculado ou escrito, é uma coisa muito pessoal em relação a determinados veículos, determinados jornalistas, e chega a um ponto de intimidação por causa da agressividade. Então, eu acho que a gente pode, sempre vai receber críticas do governo, isso faz parte dessa dinâmica, né? A dinâmica deles é governar, a nossa dinâmica é fiscalizar, mas o que acontece hoje em dia vai muito além do que a gente viu em outros governos, Fabiola. Obrigada, Patrícia. E a gente fala agora também, eu queria saber a opinião do Mário. O que que você acha, Mário, a respeito da relação? Como é que você vê hoje a relação entre o presidente Bolsonaro e a imprensa? E quando isso começou a ficar mais forte, mais conflituoso? Fabiola, o jornalismo brasileiro vive hoje o maior acosso desde pelo menos o fim do regime que vigorou de 1964 a 1985, em outras palavras, desde o fim da ditadura. Essas são as nossas circunstâncias históricas. Não por acaso, o governo federal ele é dominado por nostálgicos daquele regime, né, por viúvas da ditadura. O próprio presidente da República já disse anos atrás que sonhava assim com a restauração de um regime naqueles moldes. Eu endosso plenamente as observações da Patrícia sobre o fato de nenhum governante, nenhum poder em qualquer lugar ou qualquer época ter gostado do jornalismo. Eu desconheço qualquer evento histórico assim. Mas a gente não pode igualar o comportamento de governantes que têm uma relação civilizada com o jornalismo daqueles que confrontam o jornalismo, que o tem como um antagonista. Um Bolsonaro, quer dizer, o governo Bolsonaro, ele tem um tripé de ações em relação ao jornalismo que são hostilidade, intimidação e desqualificação. Desqualificação do jornalismo como atividade pública, de jornalistas pessoalmente e de veículos jornalísticos também. E isso se deve ao fato de que a gente tem hoje um governo incapaz de conviver com a atividade jornalística. O que é o jornalismo numa frase? O jornalismo é um serviço público, mesmo quando empreendido pela iniciativa privada, que consiste essencialmente em difundir informações. Só que essa difusão de informações ela tem que ter espírito crítico. Jornalismo crítico é um pleonasmo, uma redundância, porque se não for crítico, o jornalismo se desnatura. Muito provavelmente ele vai ser propaganda, ele vai transmitir acriticamente a versão de outros sobre fatos e ideias. E o governo Bolsonaro ele não consegue conviver com essa ação a ação que é a essência do jornalismo, que é a fiscalização do poder. Isso a gente já, desde quando você perguntou, né, Fabiola, isso já vem. Quer dizer, o Bolsonaro ele anuncia esse comportamento desde muito tempo atrás, mas isso ficou mais claro, evidentemente, em 2018. Na reta final, me lembro, o repórter Ricardo Baltazar mostrou que nas semanas finais da campanha eleitoral havia uma série, em média, 10 ataques do candidato Bolsonaro ao jornalismo por semana. No ano passado, Repórteres Sem Fronteiras contaram que o presidente, seus filhos, figuras públicas e o entorno mais próximo ao Jair Bolsonaro fizeram mais de 500 ataques ao jornalismo. Ou seja, quanto mais o poder reage, hostiliza, intimida e tenta desqualificar o jornalismo, a gente constata
que o jornalismo está cumprindo, né, o seu papel de difundir informações. O jornalismo não muda o mundo, gente. Quem muda o mundo são as pessoas. Só que para cidadãs e cidadãos terem condições de formar juízo próprio, autônomo, assentado em mais dados e informações, a atividade do jornalismo é imprescindível. E é óbvio que com a pandemia, em que a informação ganha um peso ainda maior de salvar vidas ou de não salvar, em que a informação sobre a Covid-19 ela tem o poder de levar mais gente à morte ou de preservar vidas, e o governo tem a atuação que tem, é claro que essa relação se torna ainda mais tensa e difícil justamente pela hostilidade do governo.